Oi, gente! Mais uma vez aqui, mais um vídeo. E hoje, para nossas considerações no livro Nisto Cremos, nós vamos abrir no capítulo, na crença número 5, que é intitulada Deus, Espírito Santo. Então, vamos lá. Só uma retrospectivazinha, porque alguns que estão assistindo pela primeira vez agora, tem vários outros vídeos no canal. Inclusive tem um completo de como eu falo, por que foi que eu saí da Igreja Adventista. E os outros vídeos são estudos são comentários no Nicho Cremos, e a gente vai cada vez por uma crença, e agora que a gente está na crença número 5. Mas quem não me conhece, eu nasci e cresci na Igreja Adventista. Eu passei por todos os departamentos na igreja, dentro da igreja local. Eu era diretora, muitas vezes, por muitos anos, sempre diretora de escola sabatina, que eu sempre gostei muito de estudar e de ensinar. E eu era a diretora de escola sabatina desde que eu posso lembrar. E também fui diretora de clube de desbravadores. Fui líder de clube de desbravadores no Brasil e aqui nos Estados Unidos. E eu também trabalhei na obra, fui credenciada pela União Nordeste Brasileira. Tenho pessoas muito queridas lá, que eu amo muito. Amigos meus que são amigos de coração, e que eu não estou fazendo esses vídeos aqui para falar mal deles ou dizer que a Igreja Adventista precisa ser exterminada ou que você precisa sair da sua igreja. Não. O meu objetivo aqui é que homens e mulheres de dentro da Igreja Adventista que sejam fiéis à palavra de Deus tenham coragem de se levantar e fazer a mudança acontecer. Porque mudança precisa acontecer na liderança da igreja, porque a igreja foi fundada em uma mentira que não está na Bíblia. E se vocês continuarem nessa mentira, perpetuando ainda mais, vocês agora têm toda a oportunidade de se levantarem e fazerem a mudança necessária para que vocês passem a ser uma igreja evangélica, uma igreja cristã, e não uma seita que parece uma igreja. Porque a minha vida toda eu pensei que a igreja adventista era cristã, eu defendi, ninguém podia chegar junto de mim e dizer que a igreja adventista era uma seita. Muitas pessoas chegaram para mim para dizer isso. E eu defendia. Não pode ser, porque tudo que a gente acredita dentro da igreja, todas as nossas crenças, elas são baseadas na Bíblia. Aí eu fui agora checar para ver se era mesmo, porque às vezes a gente só diz o que a gente escuta. E foi isso que eu fiz a minha vida toda. E tem mais uma coisa também. Eu sempre li os livros de Ellen White, mas tem gente aqui agora e de tempos atrás, da minha geração, ou pessoas bem mais velhas, que não leem. Mas os novos e os velhos que não leem acreditam na mesma coisa. Porque mesmo que você não lê os livros de Ellen White, as coisas que são ensinadas dos púlpitos e principalmente nas lições da escola sabatina são todos ensinamentos baseados nos ensinamentos de Ellen White. Então, não tem desculpa. Você, eu tô na igreja, né? Muitas pessoas mandando mensagens para mim. Eu nunca vi isso na igreja. Não, isso que você tá falando não é verdade. É porque você não vai procurar, você sabe o que você faz? Você vai, que eu sei que é verdade isso. A maioria vai para no sábado na igreja para mostrar a bolsa do Michael Kors. Quais são as coisas daí? Ralph Lauren, aí quem que tem mais? Tommy, seja lá o que for, para mostrar as bolsas maravilhosas, os vestidos encantadores, os sapatos super altos, o cabelo muito bem feito
E é exatamente isso que acontece. É uma passarela de moda no sábado, sim, senhoras e sim, senhores. Vocês com as calcinhas aí de vocês bem apertadinha, que parece que vai fazer yoga. Que é isso? É isso que acontece. Vocês estão indo, sentando nos bancos, estão indo para mostrar como vocês se vestem bem. Porque eu já fiz isso também na minha juventude. E aí você não estuda e você não sabe. E você assina um contrato, você assina um cheque em branco quando você resolve se batizar. Você diz que acredita que Ellen White é a profetisa da igreja e você acredita no espírito de profecia que ela teve. Então, é um verdadeiro cheque em branco que você assina. Então, vai procurar, vai ler a Bíblia e você vai ver que muitas das coisas que estão sendo ensinadas, a maioria, muito importantes, que são consideradas heresias, porque não está na Bíblia, e entre estar na Bíblia ou nos livros de Ellen White, eu prefiro a Bíblia. Mas vamos começar, né? Nossa, eu falei demais. Mas olha, eu confesso para vocês que dessa vez foi difícil para mim fazer esse vídeo agora, porque eu falei para vocês que ia fazer um toda semana e eu me deparei com esse assunto aqui sobre o Espírito Santo e para mim foi difícil, porque sabe o que? Eu descobri que eu não sabia quem era o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo. Eu não conhecia nada. Sabe por quê? Porque para mim, o Espírito Santo era uma força que me ajudava a fazer trabalho missionário no sábado, que eu não gostava e que isso me causava muitos problemas assim de culpa, porque eu achava que eu, em vez de tomar uma soneca no sábado, antes de ir para o culto de jovens, eu tinha que ir fazer trabalho missionário. E muitas vezes eu me achava tirando uma soneca e não ia fazer o trabalho missionário. Então, eu não deveria ter o Espírito Santo. É isso que eu achava. E por outro lado também, eu achava que se alguma manifestação do Espírito Santo era de Satanás. Porque tinha uma igreja perto lá onde eu morava e o povo gritava e adorava Deus e cantava e falavam em línguas, que é outra história. Mas as pessoas diziam, tá vendo? Eles estão possessos. Então, qualquer manifestação do Espírito Santo era porque estavam sendo possessos pelo demônio. Então, é uma coisa assim muito incrível como é ensinado, como a gente aprende lá dentro. Então, para mim, o Espírito Santo, eu não sabia nada. Eu disse, Senhor, eu fui ler, eu fui assistir alguns sermões, alguns ensinamentos, e eu não entendi nada. E o Senhor, como é que eu vou falar se eu não tenho uma convicção? E eu comecei a pedir a Deus, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, me traz uma convicção para que eu saiba o que é, porque eu não quero falar simplesmente porque eu aprendi. Não, eu quero falar o que está dentro do meu coração, do jeito que eu conheço Jesus, o meu Salvador. Eu quero também conhecer o Espírito Santo, o meu Consolador. E aí eu fui para ler sobre os cristãos ortodoxos, o que eles acreditam. E eu não quero aqui, uma coisa que eu ficava pensando a semana toda era, eu não vou reinventar a roda já está inventada e eu não vou reinventar, ela funciona, tá certa, todos os cálculos foram feitos e é assim que deve ser. E os cristãos ortodoxos, muitos anos antes de nós, eles estudaram e eles chegaram a conclusões. E eu vou à Bíblia e também encontro algumas conclusões. Por exemplo, o Tertuliano, né? O Tertuliano, ele fala lá eu acho que era no ano mais ou menos que ele viveu antes do ano 250 mais ou menos, e ele falou que as pessoas da Trindade não são divididas, mas a essência não é dividida, porque Deus é 3 em 1.
E para mim era difícil. Como é que eu vou explicar isso? Como é que eu vou entender? Eu entendo, mas eu não consigo exprimir isso e eu não consigo no coração, na mente, talvez eu entenda, mas eu quero no coração e essa convicção. E aí eu, numa oração essa semana, aí eu escutei uma pessoa falando sobre um professor de matemática que chegou numa igreja e falou assim: olha, é muito simples isso para explicar. Porque, olha, se você tirar um dos atributos de Deus, quais são os atributos de Deus? Eu fiz uma relação aqui, mais ou menos, não são todos esses que estão aqui, mas já para vocês, e com a passagem bíblica. Os atributos de Deus são: ele é infinito, está lá em Colossenses 1,17, ele é imutável, ele está lá em Malaquias 3,6, tem vários, é bom, como sempre, ler o contexto todo, mas esses versos explicitamente falam desses atributos de Deus. Ele é onipotente, ele é autossuficiente. João 5,26, Mateus 11,25 a 27. Ele é onipotente, Salmos 33,6. Ele é onisciente, Isaías 46, 9 a 10. Ele é onipresente, Salmos 139, 7 a 10. E ele é fiel, 2 Timóteo 2,13. Olha só, se você pegar as pessoas, essas são as essências, esses são os atributos, essa é a essência de Deus. Se você tirar algum desses atributos de uma das pessoas da Trindade, você acabou com a Trindade. Porque ele é 3 em 1, não é? Lá no início, em Gênesis, você já lê na primeira frase da Bíblia, que é o primeiro verso da Bíblia, que fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et ha'aretz. Você escutou Elohim? É a primeira frase da palavra da Bíblia. E já fala aqui em Deus, e Elohim termina com a letra Mem, em hebraico, que é mais ou menos o som do nosso M. E todas as vezes que eu vejo uma palavra terminada no Mem, é uma palavra no plural. Então, aqui na primeira frase da Bíblia, eu já vejo Deus em sua pluralidade. Então, se eu vou conseguir explicar tudo? Não. Se você conseguir, olha, parabéns. Liga para mim. Aliás, manda um e-mail para mim, debbiebuffoni@gmail.com. Eu agradeço as pessoas que têm já se comunicado comigo, já tenho feito muitos amigos aqui, muito feliz. E, por favor, passa esse vídeo para outras pessoas, para que mais pessoas possam ter a vontade de estudar a palavra de Deus. Então, os atributos de Deus, você não pode tirar de nenhuma das pessoas de dentro da Trindade. Aí que esse matemático estava dizendo: 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Se eu for separar esse daqui, Deus tem esses atributos, ele é 1. Esse daqui, o Jesus tem esse outro atributo, ele é 1. E o Espírito Santo, outro, é 1. Então, 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Então, são 3 deuses. Porém, existe um símbolo na matemática que é o símbolo do infinito. E esse símbolo, eu comecei a pensar sobre ele e eu liguei para um amigo meu aqui que ele é matemático, ele é professor de matemática. E eu falei para ele: olha, me explica sobre o número infinito.
ele falou, para começo de história, o infinito não é número. Aí eu falei, então não precisamos explicar mais nada, já entendi. E o infinito, não sei se vocês já viram, mas é o símbolo do infinito é aquele 8 deitado, né? Aí tem pessoas que dizem que tem outros simbolismos, que esse símbolo é sim o símbolo do infinito na matemática, mas é também símbolo de algumas coisas de nova era. Aí eu digo para vocês, olha, o arco-íris foi criado por meu Deus, é um símbolo da aliança dele com Noé, com a humanidade. E hoje em dia, vocês sabem que tem uns grupos aí que se apoderam desse símbolo, e por isso eu não vou usar o arco-íris que o meu Deus criou de jeito nenhum. Então, o infinito, ele, claro que foi uma coisa criada pelo homem, mas eu fui dormir pensando nisso e disse, Senhor, infinito mais infinito mais infinito é igual a infinito. E quando esse meu amigo me falou que o infinito não é um número, eu digo pronto, porque você não cabe número ali. Você não consegue colocar um número no infinito. E é exatamente isso. O meu Deus não cabe em lugar algum. É porque ele é infinito. Então, se o meu Deus é infinito, o Espírito Santo é infinito, Jesus é infinito, a Trindade é infinita. E eu acredito nisso. E muitas vezes você tem que ir pela fé também. Porque quando chega num ponto que você que não consegue entender, eu digo, Senhor, eu aceito pela fé. Não pelo que eu vejo, mas pelo que eu acredito. Através da fé que o Espírito Santo me concede. Então, é isso que eu queria falar sobre o infinito. Mas aí não para aí. Eu fui dormir pensando nisso e quando eu acordei, eu eu acho que o domingo, eu acordei de manhã, eu fui para a sala e peguei o meu celular e fui olhar, ver umas notícias, eu gosto de uns ensinamentos também. E eu vi que tinha uma opção para mim olhar, um tal de um enelema do Sol. A Terra gira ao redor dela própria, é o dia, e depois a Terra gira ao redor do Sol, que é o ano. Então, se você pegar uma câmera, e eu vou colocar essa foto aqui para mostrar para vocês, que coisa linda. Se você pegar uma câmera e colocar ela posicionada num local que dá para tirar uma foto do Sol, e você tirar essa foto nesse mesmo lugar por 365 dias, depois você vai fazer fazer a colagem dessas fotos dos 365 dias e você vê exatamente que quando a Terra se gira ao redor do Sol e por causa da inclinação do eixo da Terra, você vê que o caminho do Sol ele faz completamente um símbolo, o símbolo do infinito. O Sol faz esse caminho e é esse caminho que a gente vê, o caminho do Sol, de acordo com a posição da Terra, o movimento da Terra ao redor dele, é exatamente o símbolo do infinito. É uma coisa linda demais. Então, nada é por acaso. Deus mostra as coisas pra gente quando a gente realmente quer ver. Tem pessoas que dizem que o Espírito Santo, a Trindade não existe, porque teve lá como é que se chamou? O Concílio de Nicéia, né? E descobriram que lá aquele verso que tem em Mateus 28:19, que Jesus diz, vá e faça discípulos batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa aí que eu ficava pensando, isso, olha, para mim é tudo isso, para mim está a resposta já aí, o que Jesus falou eu vou fazer. Aí falou assim, não, esse versículo foi alterado, esse versículo só tem a palavra vai, ide, a palavra ide. Não tem
mais nada, porque o resto foi alterado e foi colocado para dar certo com a crença lá desse concílio de Nicéia. Aí eu falei assim, ó, tá bom, então me mostra aí a coisa rasurada, onde tá? Porque eu posso mostrar para você o original em grego que existe. E tem mais. Quando a... Mas ninguém prova, ninguém mostra. Cadê a rasura? Ninguém mostra isso. Dizem que foi rasurado e que foi introduzido. Mostra para mim. Tá? Mas muito mais sério que isso. É que mais ou menos no ano 50, exatamente quando Paulo estava pregando, e muitos dos discípulos ainda estavam vivos, com certeza o Lucas estava, que não é, bom, ele não era discípulo, mas o Lucas, que escreveu o livro num dos evangelhos, era vivo também. E ele foi encontrado, há muitos anos foi encontrado um documento chamado de Didache, eu não sei realmente como pronuncia, mas é um documento escrito em grego, e esse documento, todos concordam que é mais ou menos da época de Paulo, dos anos 50, e é mais ou menos como um manual da igreja. Não é um documento muito grande, mas é como um manual da igreja, porque você lembra, os discípulos e agora os seguidores de Paulo e dos discípulos estavam plantando igrejas. E eles viajavam para fazer isso. Mas eles precisavam de um manual, de como é que a gente faz, quando é que faz, por que faz, para que todo mundo tivesse numa mesma linguagem. Que não fosse cada um resolver fazer do jeito deles. Não, eles tinham um manual, e esse manual é esse didático que foi encontrado. Existe prova, ele tá, eu acho que ele tá no museu na Turquia, o original. Então, sabe o que nesse manual fala? Ele fala assim, uma das coisas com relação ao batismo, porque ele fala em outras coisas também, mas principalmente com relação ao batismo. Fala assim, bom, se você parar para pensar, pessoas que moravam ali pelo Mediterrâneo, eles estavam perto de um corpo de água muito grande, né? Mas tinha os que moravam numa parte deserta, principalmente os que estavam lá em Israel, era deserto, né? E que não estivesse perto lá de alguns, o Mar da Galileia, por exemplo. E eles, o que esse Didache fala? Ele fala assim, olha, quando você for batizar, é preferível que você use uma água corrente. Vai no mar, vai num rio, que tem uma água corrente. E é muito interessante isso, quando você vai numa sinagoga, você vai ver uma mikvah, ela é artificialmente corrente. A não ser que seja... Nunca vi uma sinagoga perto de um mar para ter ou um rio para ter uma mikvah, que é o tanque batismal de uma água corrente. Nunca vi, mas as que eu vi são artificialmente água corrente. E aí ele fala, ou você batiza na água corrente, se não tiver acesso, pode ser num local em que você enche de água. E tem mais, ele fala assim, se não tiver água suficiente, para esse povo no deserto, se não tiver água suficiente, pega um pouco de água e joga na cabeça. Era assim que ele dizia, se você, do jeito que você, é melhor que seja com água corrente. Se você não tiver, você então vai fazer com um pouco do que a água que você tiver, porque o batismo é simbólico. Mas o importante que eles falam nesse documento é que a maneira de ser batizado é por imersão e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, você vai ficar com a Bíblia ou com o que as pessoas ensinam pelo YouTube. Agora tem muitos ensinamentos, meu pai do céu. Tem que ter muito cuidado. Mas, voltando aqui, porque eu ainda não entrei nos comentários aqui. Meu pai. Então, vou ler o título
dessa crença. Vamos ver se eu consigo ler sem fazer nenhum comentário. Deus, o Espírito Santo, desempenhou uma parte ativa com o Pai e o Filho na criação, encarnação e redenção. Verdade. O Espírito Santo inspirou os escritores das Escrituras. Aí eu não posso, tenho que parar e fazer um comentário. Porque eles, na igreja, acredita-se que o Espírito Santo inspirou a pessoa a escrever, mas não inspirou ela o que ela vai escrever, não inspirou as palavras. Então, o profeta, ele foi lá e escreveu do jeito que ele queria, como ele queria, o que ele achava e o que ele sentia, porque ele foi inspirado para escrever, mas Deus não inspirou as palavras do profeta. Então, é isso que ensina. Então, aqui, quando você lê, você fala, tá, tudo bem. Mas quando você sabe, como eu, que cresci dentro da igreja, isso aqui já aparece assim como é que se diz, uma red flag? É uma... Não sei como é que fala, mas assim, me chama a atenção. Prosseguindo. Ele, o Espírito Santo, encheu de poder a vida de Cristo. Cristo, Jesus, ele é Deus. Ele não foi bem o Espírito Santo que encheu ele, né? Porque se você crê que Jesus é Deus, ele tem todos os atributos do Espírito Santo. Ele tem todos os atributos de Deus. Então, não foi bem assim, né? Então, vamos continuar. Ele, Espírito Santo, atrai e convence os seres humanos, e os que se mostram sensíveis são renovados e transformados por ele à imagem de Deus. Enviado pelo Pai e pelo Filho para estar sempre com seus filhos, ele concede dons espirituais à igreja. Ele está sempre com seus filhos, mas sabe que Ellen White fala que vai ter um tempo que o Espírito Santo vai abandonar a gente, né? Que não vai estar mais, ele vai sumir. E vai ficar o povo aqui Olha, eu vou parar, porque eu vou falar sobre a escatologia. E você precisa entender uma coisa. A escatologia da Igreja Adventista não é bíblica. Porque a escatologia da Igreja Adventista é baseada nos ensinos, nas visões de Ellen White, que não tem nada a ver com a Escritura, com a palavra de Deus. Então, quando você vê que ele vai estar sempre com seus filhos, você precisa entender que é ensinado que vai ter uma época, durante a perseguição, que o Espírito Santo vai ser retirado. E é exatamente isso que acontece lá no livro de Tessalonicenses. Mas eles não acreditam e não entendem a escatologia da aparição de Jesus, do aparecimento de Jesus nas nuvens do céu. E aí, porque eles não entendem isso, eles não entendem que o Espírito Santo está vivendo em mim. Eu sou o templo do Espírito Santo. Então, quando os cristãos forem arrebatados, claro que o Espírito Santo não vai estar aqui, porque o Espírito Santo habita em nós. Mas essa é uma história para um outro vídeo, né? Eu já vi que vai ter um monte de vídeo, além desses do estudo do livro Nisto Cremas. Mas deixa eu prosseguir. Ele concede dons espirituais à igreja, habilita a dar testemunhos de Cristo e em harmonia com as escrituras. Nossa, o que está falando aqui? Harmonia com as escrituras? Tá brincando, né? Porque Ellen White, ela nunca está em harmonia com as escrituras. Como você vai escrever isso aqui? Sabe o que é, mais uma vez? Enganando as pessoas. Porque você lê e você diz, não, isso é cristão. Porque eu acredito que o Espírito Santo vai estar sempre em harmonia com a Bíblia. E não a Ellen White sempre tendo discrepâncias entre a Bíblia e Ellen White. Então, isso aqui também está errado. Não está errado, tá certo. Mas é que você precisa entender o por trás dessas coisas.
Porque só quem viveu dentro da igreja adventista que sabe. E essas coisas por trás precisam ser extirpadas, porque são ensinamentos errados de Ellen White e precisam ser retirados. Aí sim, essas palavras vão estar certas. Porque vocês vão parar de ensinar as histórias que Ellen White ensinou. Uma outra coisa. A nova era irrompeu somente depois que nosso vitorioso Salvador se assentou no trono celestial. Ué, eu pensei que vocês diziam que ele assentou no trono celestial em 1844. Porque vocês dizem, a gente sabe dentro da Bíblia que Jesus assentou-se à direita do Pai no momento em que ele ascendeu ao céu. Depois que ele foi ressuscitado. Como você está dizendo isso agora aqui, se você não acredita nisso? Você acredita que Jesus foi para o céu, sim, mas ele ficou lá no local antes que do lado de fora do véu, porque o lugar santíssimo ele não entrou, e a gente sabe que o lugar santíssimo é o trono de Deus, mas ele estava sentado à direita do Pai, e aonde que estava? No terraço, era? Meus amigos, é muito sério. Vão ler a Bíblia. Vão ler a Bíblia. Não isso aqui. Aliás, eu não acredito que vocês nem leiam isso aqui. Mas isso é o que vocês dizem que acreditam. Isso é o que vocês dizem que juram de pé junto. Eu não sei ver essa expressão, né? Jura de pé junto. Que é a cartilha de vocês. Ao invés de ser a palavra de Deus. Mas vamos lá. Em João 16, eu queria ler para vocês. Olha o que Jesus fala aqui. Ele está falando, aconselhando, dando confortando os discípulos. E ele diz assim, ele vai falar sobre quando ele vai enviar o Espírito Santo, né? Eu falo a verdade, que é importante para vocês que eu vá, porque se eu for, eu vou enviar o ajudador, o consolador. E ele, quando vier, ele vai convencer o mundo do pecado, porque eles não. Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não guardam os 10 mandamentos. Não tá assim, não. Do pecado, porque eles não acreditam em mim. Tá vendo qual é o pecado? O pecado não é guardar os mandamentos. O pecado é não acreditar em Jesus. E quando você acredita em Jesus, aí você não mata, você não rouba, você não faz, dá falso testemunho, você não adultera. Entendeu? Mas o pecado não são os mandamentos. As 613 mandamentos que Deus deu a Moisés, 430 anos depois de Abraão. Tá? E ele também diz que é por causa da justiça, porque vocês não vão me ver aqui mais. Porque a justiça foi feita e eu voltei para o Pai. A justiça foi feita e eu voltei. E aqui vocês não vão me ver mais, porque quem vai estar aqui é o Espírito Santo. E ele também vai convencer vocês do juízo. Por que do juízo? Porque o inimigo já foi vencido. Ele já foi julgado, ele já foi completamente achado em falta e condenado. Ele ainda não pagou a pena, mas a pena dele, ele sabe, está muito, muito perto de ser executada. Esse é o meu Deus, esse é o Espírito Santo, que me conforta todos os dias aqui na Terra. Mas tem uma outra coisa aqui que eu queria mostrar para vocês, que eles dizem aqui, que o Espírito Santo conduz a operação da igreja. E olha o que fala aqui. Eu queria ler uma coisa para vocês, muito impressionante, porque vai exatamente... E quando eu digo para vocês uma discrepância, é uma discrepância, porque quem é... A gente sabe que o verdadeiro vicário de Cristo na Terra é o Espírito Santo. E eles dizem isso aqui.
Eles dizem aqui que não tem autoridade maior na Terra do que o Espírito Santo. Tá muito bonito isso aqui, tá muito certo, eu acredito nisso. Mas olha o que Ellen White tá vendo. Não pode, gente. A igreja precisa fazer um testamento oficial banindo os livros e os ensinamentos de Ellen White, dizendo: eu me arrependo do que ensinei até hoje e a partir de hoje eu vou ensinar o que é verdade e o que está na Bíblia. Porque quem é o porta-voz de Cristo? É o Espírito de Cristo, é o Espírito Santo. Ele diz isso aqui. E Ellen White, lá no livro, eu copiei aqui para não esquecer, Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 492, mas página no livro em inglês. Olha o que ela diz. Quando o julgamento da Conferência Geral, você sabe que a Conferência Geral é a Conferência Geral Headquarters da organização, né? A Conferência Geral dos pastores que fazem as leis e revogam e que faz a estrutura e que coordena a igreja. Quando o julgamento da Conferência Geral, que é a mais alta autoridade que Deus tem sobre a terra, é exercido, o julgamento privado não deve ser mantido, mas ser totalmente submetido. Quer dizer, você tem que se submeter completamente, não importa o que você pensa, o que você julga, o que você acha, mas você tem que se submeter ao julgamento da Conferência Geral, que é a mais alta autoridade que Deus tem sobre a terra. Isso é Ellen White dizendo nos livros dela. Então, mas vocês perecem porque vocês não estudam. Então, por favor, o meu objetivo aqui é que vocês possam criar em vocês, possam ter um desejo de ir atrás da Bíblia, das Escrituras, da Palavra de Deus. Eu tenho estudado, eu tenho lido, e é tão lindo quando você se desprende das crenças de outrora, que eram verdadeiras maldições, porque você fala coisas que não está na Bíblia. Olha, as coisas que eu aprendi, que era assim, ó, você não pode adicionar, você não pode tirar. É tudo isso que Ellen White fez. Ela adicionou, ela tirou, e as pessoas vão, eu vejo pastores indo a lugares assim impressionantes para defender a Ellen White. E eu vi muitos pastores já pisando na palavra de Deus para defender Ellen White. Por favor, não faça mais isso. Jesus está voltando. E mais outra coisa, vocês falam, eu digo vocês que são da Igreja Adventista, vocês falam na escatologia e eu queria muito saber. Olha, perguntei uma vez a um pastor, quando Jesus vai voltar, o que eu vou esperar? Primeira coisa, decreto dominical. E se vocês prestarem atenção, tem decreto dominical aí falando. Tem uma amiga que manda vídeo para mim toda semana. O decreto dominical, Papa vai assinar o decreto dominical. Olha, o decreto dominical não vai acontecer. O decreto dominical é coisa da cabeça de Ellen White, porque quando ela escreveu sobre isso, já tinha aqui um decreto. Você sabia que aqui nos Estados Unidos, mais ou menos na época de Ellen White, tinha pessoas que a primeira vez que eles foram pegos não indo para a igreja no dia de domingo, eles pagavam algumas chicotadas, ou se eram escravos, eu acho, mas tinha até a pena de morte. A primeira e segunda vez era a pena de morte. Você não podia. Você tinha que ir. Então já existia essa lei aqui. Então, baseado nessa, ela parou para pensar assim, se estão fazendo isso, vão fazer para a gente também. Vão fazer para a gente, para quem guarda o sábado. Gente, a gente sabe que o sábado, dentro da Bíblia, a gente sabe que não é ponto de salvação. Como é que Deus vai fazer isso? Fazer você ter que dar a sua vida para poder guardar o sábado, quando não é isso que ele requer. Mas também isso é um assunto para outro estudo.
Uma outra coisa, eu acredito que o governo pode fazer qualquer coisa. Pode, porque, olha só, você sabe que a inteligência artificial, por exemplo, quando o Apocalipse fala que alguns não vão comprar nem vender, aí eles dizem que é por causa do sábado. Não é. A gente sabe muito bem o que está acontecendo, inclusive aqui na minha cidade, no meu bairro, tem um Walmart, que eu fui lá domingo passado, e eles não aceitam mais dinheiro, eles não aceitam mais cédulas ou moedas. Você tem que pagar com cartão. Então é aí que entra o controle. Inteligência artificial. Ele pode, ele pode bloquear o meu dinheiro no banco e não me deixar usar o meu cartão se eu não fizer o que o governo quer que eu faça. Mas com certeza isso não vai ser a guarda do sábado. Pela Bíblia, o decreto dominical não é bíblico. Vocês precisam se preocupar em ler a Bíblia. Vocês precisam se preocupar em fazer e conhecer Jesus e fazer dele o seu Salvador. Acreditar que ele foi enviado por Deus, que ele veio e morreu pelos seus pecados, que ele foi morto e foi enterrado, mas ele ressurgiu no terceiro dia e ele está à direita do Pai e vai voltar. Isso tudo de acordo com as Escrituras. Se você fizer isso, você vai ser salvo, porque você acredita. Se você acreditar em Jesus e se você confessar Jesus, ele vai confessar você perante Deus. Então, meu amigo, vai para a Bíblia. Esquece esse tal de livros de Ellen White, que eles chamam de espírito de profecia. Vai ler a Bíblia. Para de ler a lição de escola sabatina. Essa é a melhor lição para a sua vida, a palavra de Deus. Você pode ficar eu escutei essa semana alguém dizendo, um filósofo, esqueci o nome dele, mas ele fala, você é o que você lê. O que é você? Você é Ellen White ou você é Jesus? O que é que você prefere? Ler os ensinos errôneos de Ellen White ou os ensinos de Jesus que trazem a vida eterna para você? Eu espero que você escolha esse. Fica com Deus. E que a gente possa se ver, acho que semana que vem. Um abraço e mande um e-mail para mim. E, uma coisa que eu quero falar para vocês. A gente estuda a Bíblia pelo Zoom todo sábado, às 7 horas, horário de Brasília. Se você quiser fazer parte desse estudo, mande o seu e-mail para debbiebuffoni@gmail.com. Fica com Deus.